No nome de Jesus, pela vida do Senhor. Agradecer ao Senhor pela vida da pastora Amélia, Deus continue abençoando. Minha gratidão pelo convite, é bom. A pastora confiou na gente, né? A pastora mandou uma mensagem e disse: Pastor Wellington, eu tinha aqui um pregador, mas ele não pôde vir. O senhor pode nos trazer a palavra? Eu disse: pastora Amélia, me dê um momentinho para me organizar, posso te responder amanhã? Ele disse: pode. E aí eu consegui me ajustar e estou aqui com o barro. Glória a Deus, o barro é para tampar, né? Tem uma brechazinha para ser do barro, o barro vai lá. Então, quem é barro aí diz amém? Agradecer a Deus pela vida do pastor Denilton Porto, pastor presidente da Ordem de Pastores de Bom Jesus da Lapa. Deus abençoe o pastor Denilton nessa incumbência, grande responsabilidade, né? De pastorear aqui os pastores que estão diante de Deus como autoridade sobre a cidade de Bom Jesus da Lapa. Vamos ver o pastor Denilton aqui conosco. Glória a Deus por sua vida. Pastor Marivon, pastora Renata, glória a Deus. Faz essas camisas bonitas, né, irmão? Faz fiado, não cobra, não tem aquele negócio. É uma bênção de Deus. Ao menos na arte é assim, né? Tem, faz e quando puder paga. Todo mundo aqui, todas as igrejas tem que fazer com ele. Recomendo. Missionária Misnei, cantora Senhor, da sua vida. Presbítero Gerson Nunes, nosso secretário de governo, bom te ver aqui nessa noite. A Igreja de Deus, meu amigo Jorge Marcelo, Aninha também está ali, glória a Deus. A pastora convida a gente para pregar, mas pregador é Jorge Marcelo. Ele não tem juízo. Pregador é Jorge Marcelo, ele tem um chamado para pregoar a palavra. Deus continue abençoando. A Igreja de Deus que orou, que lutou para oferecer ao Senhor essa festa linda, quem salvou, e a gente sabe que tem todas as dificuldades, né, pastor? A gente pastoreia e conhece o rebanho, conhece as ovelhas, né? Às vezes há uma dificuldadezinha na decisão, no fardamento, na escolha do sim, escolhas, do tema, de tudo que envolve. Mas bom saber que tudo deu certo e o Senhor Deus recebe essa festa linda nesse segundo dia. Amém? Tem espaço aí para você comer mais uma porção da palavra de Deus? Glória a Deus. Eu estava meditando, queimando as vistas no livro de Oséias, e falei: meu Deus do céu, um tema que parece ser tão fácil, né, irmão? Mas não é não. Não é não. Eu fiquei estudando, pesquisando, contextualizando, falei: meu Deus do céu, que tema poderoso, também responsivo. E aí eu tenho o dever, a obrigação de ser textual. Não é meu costume fazer recheios em mensagem.
Eu sou simplório e vou dizer o que o texto diz. E oxalá Deus edifique a sua igreja com a sua palavra. Amém? Eu vou dizer como diz a cantora: eu sei que não mereço, mas o Senhor é bom. Hoje estamos aqui. Hoje eu tive que vir só com a presença do Eterno. Nós dividimos o grupo para atender 2 trabalhos. Nós temos uma equipe em viagem para atender uma das nossas congregações. É quem sempre anda conosco nas nossas andanças, atendendo e cooperando. Irmãos, sem mais delongas, vamos falar a palavra do Senhor. Oséias é a base. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, que rega, diga comigo, a terra. Chuva fora de época, que rega a terra. Falamos de Oséias. Quem foi o profeta Oséias? Oséias significa o seu nome, salvação, ou o Senhor salva. O nome do profeta Oséias já anuncia a mensagem central do livro: juízo por causa do pecado, mas esperança, digo eu, por causa da graça. Você recebe, diz glória a Deus. Oséias 6:3. Conhecimento relacional. Não é informação, é intimidade. Envolve obediência, envolve aliança, envolve fidelidade. Continuando a minha introdução. Prossigamos em conhecer. Conhecer a Deus é processo contínuo, não é um evento isolado. Quem para de buscar começa a esfriar. Como amanhecer, a sua vida é certa. O amanhecer é inevitável. Deus é fiel mesmo quando o povo é instável. Como a chuva que rega a terra. Chuva tardia é essencial para a colheita. Deus é a fonte da vida espiritual. Sem o conhecimento de Deus, a terra torna-se seca. Terra, ouvi a palavra do Senhor. Prosseguindo, a resposta de Deus sobre prosseguirmos, sobre conhecermos. O que farei a você, Efraim? Porque o amor de vocês é como a nuvem da manhã. Deus está dizendo através do profeta de um povo que professava, publicava amar a Deus, mas um amor bem distante, que tinha facilidade para dissolver. Emoção sem compromisso, culto sem obediência, palavra bonita, porém sem transformação de vida, sem verdades dela. Isaías 29:13. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O povo a quem o profeta Oséias escreve, um povo que ele convida para tomar conhecimento de Deus. Eu li o tema e o tema diz: é tempo de conhecermos a Deus. Aí eu disse: então o tema é conhecer a Deus. E conhecer a Deus não é fácil, irmão. Você compartilha disso comigo? Conhecer a Deus não é fácil. Conhecer a Deus exige renúncias.
E eu estudando isso aí, eu dizendo, meu Deus, me ajuda aqui, meu Pai, tem misericórdia, me revela, me dá um norte. Eu preciso dizer à igreja aquilo que o Espírito quer falar à igreja. Pois eu li a Bíblia e a Bíblia diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz. Eu nasci no berço evangélico, fui batizado aos 13 anos de idade. Lá em Santa Maria da Vitória tinha um tanque. Fui aluno da escola bíblica dominical, cantei no conjunto Ovelhinhas de Cristo. Essa mesma igreja eu fui pastor dela. Pastoreei as irmãs que cuidavam de mim enquanto criança, tive o prazer, o privilégio. Mas eu sei que a caminhada do conhecimento, ela é longa. E olhando para o texto, eu olhava para mim, e olhava para o conhecimento de Deus e o conhecimento da minha pessoa. E eu disse, eu conheço mais a mim mesmo do que conheço a Deus. Pensei sobre isso e falei, será que eu vou ter coragem de falar isso? Será que você conhece mais você ou conhece mais a Deus? Quando Deus tira o povo lá do Egito, Moisés encontra Deus na sarça, mas o tempo fez com que Moisés perdesse o conhecimento que ele ignorou, a presença da sarça. E ele tenta chegar e a voz diz para ele, para tirar a sandália dos, diga comigo, dos pés, me ajuda. Aí eu entendi que quem se aproxima de Deus precisa de remoção, precisa de abdicar, precisa de tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Não dá para abraçarmos o cristianismo, a palavra, o reino, sem o Calvário. Daí eu disse, de fato, Senhor, tenha misericórdia de mim, pois eu preciso conhecer mais o Senhor. Confesso para a igreja que enquanto menino eu li a Bíblia bastante, muito mais do que leio hoje. Sou apaixonado por Bíblia. Lançava-se uma Bíblia, eu comprava. Lançava-se uma Bíblia, eu comprava. Ainda tenho bastante Bíblias em casa. Mas depois das Bíblias digitais, a gente parou um pouco. Hoje a gente tem algumas Bíblias, sim, mas a gente tem Bíblia digital. Facilita. Eu li a Bíblia 2, 3 livros dentro de uma semana, com sede de conhecimento, com sede de conhecer a Deus. Lia, pesquisava, parava. Antigamente aquela Bíblia João Ferreira de Almeida, que a gente não tinha concordância, dicionário, ali tem uns númerozinhos embaixo. Aí eu lia, pegava aqueles números, cruzava referências para tentar entender as escrituras num apanhado, para poder falar de Deus com conhecimento, sem emoção, mas dizer da Bíblia o que a Bíblia diz. Sempre esteve em meu coração. Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus tira o povo do Egito, leva o povo para o deserto. No deserto o povo estava se conhecendo ou conhecendo a Deus? No deserto Deus estava provando o povo. Então o conhecimento de quem andou no deserto foi mais de si mesmo do que do próprio Deus. O texto diz que Deus os provou, mas foi no deserto que Deus conheceu o povo, quem de fato era o povo. Mas mesmo assim a bondade e o amor de Deus não nos faltou, como não nos falta nessa noite. Mas vamos prosseguir. Conhecer o Senhor é uma necessidade. Hoje nós vemos, ouvimos evangelho de tudo que é preço, pregações de tudo que é jeito. Alguém aluga uma sala de hotel para entregar revelações, e o pessoal vai lá e paga a entrada, porque quer uma revelação, porque quer uma profecia, e isso tem um preço financeiro. Alguém entra nas lives e começa a falar da Bíblia
e daqui a pouco solta o número do Pix e diz: eu sou profeta do Pix, e faz um Pix para mim. Irmão, nós vivemos tempos em que alguém está tentando profanar o que é santo, profanar o lugar, profanar o espaço, vender, alugar. Mas eu li a Bíblia diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que eles já estão aqui, levante a mão comigo aí e faça um barulho de glória a Deus. Precisamos permanecer firmes no que recebemos de Deus, naquilo que o Senhor Deus nos tem confiado. Não distorcer, não negar, não negociar, mas prosseguir. Alguém um dia tomou um gole da água da vida, mas as lutas, as provações, as angústias, os espinhos, os legais, seguraram-no, e ele ou ela foi se afastando, diminuindo a marcha. É algo que não podemos fazer. Eu digo e prego dizendo: eu não aguento correr, o meu corpo não ajuda, eu não tenho parecer de formosura. Então eu coloco uma marcha chamada marcha trator. Não importa a altura do monte, ela vai subir. Não importa o que tiver pela frente, ela vai passando, vai passando. É uma marcha firme. Pode não ter uma grande velocidade, porque muitas pessoas hoje conseguem colocar muita gente dentro da igreja, mas nenhum deles é membro. Estão ali por algum interesse. Tem até quem prega e diz que está curado, é verdade. E tem até quem cura em nome do Senhor. Mas um dia poderá ouvir da boca do nosso Deus: no teu nome eu curei, no teu nome eu expulsei demônio. E o Senhor vai dizer: mas eu não te conheço. Igreja de Deus, o conhecimento de Deus é vida, o oposto dele é morte. Vou repetir: o conhecimento de Deus é vida, o oposto dele é morte. Oséias profetiza e diz: nós precisamos conhecer a Deus. Mas, irmãos, a nação estava vivendo dias difíceis, de grande esfriamento. É o contexto da história, pastora, é o contexto do livro de Oséias, é o contexto do capítulo 6, é o contexto de todos os capítulos. Oséias profetiza um tempo difícil, de crise moral, ética. Oséias profetiza é um tempo onde o povo está se afastando daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro, e abraçando aquilo que é viável. E Oséias disse: mas nós precisamos conhecer mais a Deus. Nós precisamos prosseguir, nós não vamos parar. Nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que voltam, porque Deus não tem prazer na alma daquele que volta. Nós somos daqueles que avançam. É bem verdade que às vezes a gente não tem aquela força para romper com tamanha velocidade, mas também não retrocedemos. Conhecer a Deus é vida, o oposto disso é morte. Eu li uma passagem bíblica que todas as vezes que eu a leio, eu sinto, eu disse: meu Deus do céu, mas que situação difícil. Vou ler. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Quem já lê essa passagem diz comigo amém? Amém. Está aí na Bíblia, Juízes 2:10.
uma geração reunida com seus pais, morreram. Essa geração que morreu foi a geração de Josué. Foi a geração que ouviu os milagres de Deus. Foi a geração que viu Jericó cair, o Jordão se abrir. Foi a geração que celebrou. Foi a geração que conviveu com milagres, com manifestações da presença de Deus. Foi a geração aquela que o Gideão diz o que aconteceu com as maravilhas que nossos pais nos contaram. Observa que o texto diz: morreu a geração, os pais, todos eles foram sepultados. Geração que orava, como Josué orou, e o sol se deteve. Geração que viu a manifestação do poder de Deus sobre nações poderosas. Geração que não tinha preguiça de orar, preguiça de clamar. Geração cuja presença de Deus era com eles. Mas essa geração morreu. Aí o texto diz: levantou uma geração que não conhecia a Deus, nem o que Deus tinha feito. Para no texto indaga, mas não houve discipulado, não houve pregação, não houve ensino, não ficou ninguém para contar, não ficou os velhos. Uma geração que zomba de Deus, uma geração parecida com essa que vai à Paulista zombar dos símbolos religiosos, profanar o sagrado, profanar a palavra de Deus, ir à cruz e mandar amarrar, fingir um aborto de Jesus Cristo, desejando-lhe a morte. Uma geração que não tem temor de Deus. Qual é a nossa geração de hoje? Qual é a nossa responsabilidade? Meu Deus do céu, parece que vai caminhar só nisso aqui. Meu Deus, me ajuda. Daqui a pouco, irmão, eu começo a distribuir aqui umas bênçãos e aí fica mais leve. Mas eu preciso indagar a você a nossa responsabilidade. Pastor, eu não prego para massagear o ego de ninguém. Eu preciso dizer o que a Bíblia diz. Nós só estamos aqui na terra porque alguém ainda não aceitou Jesus. Não é porque você não realizou o seu sonho, é porque falta pregador na terra, falta obreiro, falta missionária, falta quem pregue, falta quem anuncia. Uma geração que não conhecia Deus, e o povo agora vivia sem orientação. Hoje existe alguém vivendo sem pastor por opção, desigrejado, por opção, não quero. Mas aqui não. Aqui em Juízes 21, 25 diz que não havia. E o povo vivia sem liderança e cada um fazia o que achava certo aos seus olhos. Não tinha orientação, não tinha condição, não tinha conselho pastoral. Eu já vi tanta gente chorar e dizer: pastor Wellington, eu errei tanto porque me faltou um conselho. Eu tomei uma decisão errada, eu pago um preço caro até hoje porque me faltou uma orientação. Uma geração que fazia o que bem queria, entender que ele não tinha um juízo sobre eles. Só que o juízo de Deus já estava à porta. Uma geração que não conhecia o Senhor. O tema fala que nós precisamos conhecer o Senhor. O nosso conhecimento de Deus diz até onde nós vamos por Ele. O seu conhecimento de Deus diz
seu comprometimento com o reino de Deus na terra. Ele é medido pelo seu conhecimento de Deus. Vou exemplificar. 4 homens olham para o moço e dizem: "Você não pode andar." Mas a gente ouviu falar de um Jesus. Ele está numa casa ali, eu sei onde que é. A gente pode pegar você e te levar até lá. Porque o que nós ouvimos é que quem chega doente, aleijado, cego e até morto na presença dele muda de história. O conhecimento que você tem de Deus faz os seus passos andarem. Os homens levam moço sem medir esforço. Pela porta nós não entramos, vamos desistir não, pera lá. O que é que nós vamos fazer? Vamos escalar, vamos subir nessa casa, providencia a corda, mas você vai conhecer Jesus Cristo Nazareno. Quem conhece Jesus muda de vida, muda de história, muda de caminho, muda a rota. O moço chegou até Jesus, a vida dele mudou. Vou prosseguir. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Nós podemos viver no raso ou mergulhar em águas profundas, é de graça. É algo que nós que temos que decidir. Eu preguei ontem na igreja, eu disse: esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para. Então não é tempo de ficar reclamando por causa de fulano, por causa de ciclano. Isso é um evangelho fraco, isso é uma vida rasa. Quem recebe Jesus sabe que Jesus não nos deixa no barco sozinho. Sabe que independente da tempestade e do vento, Ele vai estar presente e Ele muda a história. Prosseguir e avante. Nós não temos que culpar a ninguém, senão a nós mesmos, do que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Olhe para você. Não aconteceu em 2025. Não culpe a pastora, não culpe a igreja, não culpe o Senhor. Olhe para você e diga: eu vou melhorar, eu vou chegar, eu vou conquistar. Não há transferência de culpabilidade. O alvo é para frente. Se nós ficarmos olhando para o passado, você vai ver tanta coisa ruim na sua vida e na vida dos outros, mas não nos cabe olharmos e nem medirmos. A Bíblia diz: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque quando somos pelo Senhor, aí nós mudamos de vida. Prosseguir para o alvo. Tem alguns obstáculos, tem alguns empecilhos, faz parte, meu irmão. Quem diz que ir para o céu é garapa? Quem diz que não, pera lá, meu irmão. A vida cristã exige devoção, compromisso, fidelidade, aliança, fé, amor. Prosseguir. Tem um alvo lá na frente. E nós não vamos recuar. Tem o diabo inventado o que ele quiser inventar. Tem a Satanás projetado o que ele quiser projetar. A igreja de Deus é a porta que Ele abre e ninguém pode fechar. Eu tenho uma palavra para você nessa noite e começa a melhorar. O Senhor revela a João e diz: olha, como guardastes a palavra da minha paciência, eu te guardarei do dia mau, da hora mal que há de vir sobre a terra, e ele não virá, mas a igreja de Deus estará guardada. Quem recebe essa palavra se manifeste dizendo glória. Pastor, e a minha força é pouca, é pequena.
mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Nós não retrocederemos, nós avançaremos em conhecer, nós prosseguiremos para a glória de Deus. Aleluia! Prosseguir. Existiu um rei poderoso. Ele vai para uma cidade, Israel, Samaria, e faz prisioneiros. Eu vou ler. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e os fez morar nas cidades de Samaria, singular, na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Veja, irmão, o texto. O rei, poder, muitos soldados. Israel, enquanto fiel, Deus. Só que Israel juntou a Jeroboão e começou a desistir das coisas de Deus, e levantaram altar a deuses, esquecendo do Deus de Israel. Politeístas decidiram ser, não monoteístas. Começaram a adorar outros deuses, Baalim, Asterote, Baal, e começou a misturar. Até hoje tem alguém que quer mistificar o reino de Deus. Nunca vi esse negócio dar certo. Aí Deus, o Senhor, os aconselhou e eles não ouviram. Aí Deus diz: eu tenho uns agentes, eles vão nos ensinar. O rei chega, dá ordem, Samaria é sitiada, o povo é levado cativo. O rei diz: agora vou mandar para lá um povo diferente. A terra é minha, ganhei, espólio de guerra, monarquia. Vou mandar lá um povo diferente. Porque tem alguém que pensa que manda, né? Quem manda aqui é eu, quem faz aqui é eu, esse povo é meu. Um grupo de pessoas povoa Samaria, e lá eles levantam altares aos deuses. Entendeu que venceu a guerra, tirou o povo de Deus dali, veio um novo povo. Na cabeça deles, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi vencido. E eles trazem agora deuses e povoam Samaria e diz: oh, beleza, essa terra, que terra boa. E começa a baderna, e começa a bagunça, porque ordem só tem na lei de Deus, e o resto é baderna, o resto é bagunça, o resto é vergonha, o resto é vida promíscua. Começa a baderna, começa a zombaria. O Eterno olha e diz: vou chamar aqui uns leões. Diga comigo, leões. Agentes de Deus. Está escrito, irmão, vou lhe dar a base. Está escrito 2 Reis 17:25. Os leões entram em Samaria e começam a mastigar a carne humana. Começa a matar quem estava profanando o sagrado. E os leões começam a agir, e alguém corre e diz: vai avisar o rei, porque tem uns leões aqui acabando com tudo. E já disseram aqui a causa, o motivo, porque os leões estão agindo. Qual é o motivo?
O povo que veio povoar Samaria não conhecia o Deus daquela terra. O povo que veio povoar Samaria não conhecia os costumes do Deus daquela terra. É porque alguém pensa que é assim, faz o que faz. Eu li outro negócio na internet e fiquei preocupado. Eu estava vendo um negócio lá e de repente apareceu: procura e contrata-se pastor com experiência mínima de 3 anos, salário X, WhatsApp e número para entrar em contato. Eu disse: meu Deus do céu, já chegou. Já chegou, meu Senhor. Quantos vão oferecer dizendo: eu sou pastor? E eu li a Bíblia diz: ninguém tome para si essa honra, senão aquele que é chamado por Deus, como Arão. Se Deus te chamou ao sacerdócio, não que vai ser fácil, mas você terá que dizer amém. Se Ele não te chamou, nem se ofereça. Mas se Ele te chamou, você não vai conseguir correr, vai ter que obedecer, senão Ele usa os seus agentes. O rei fica sabendo. Alguém diz: olha, rei, Samaria, o negócio pegou fogo. Os leões entraram. Vocês estão aqui na Síria de boa, mas lá não está bom não. O que foi? Porque o povo não conhece o costume do Deus da terra. Diga comigo: Deus da terra. Aí eu li e falei: está assim, desse jeito, amém. Mas eu pus o contexto embaixo: a terra e a sua plenitude, e tudo que nela habita é de Deus. O rei disse: eu vou mandar um sacerdote que conhece o Deus dele para ensinar. O moço foi lá, passou uns dias ensinando. O povo começou, como o assunto é conhecer e prosseguir, eles tiveram conhecimento, mas não prosseguiram. De imediato o problema cessou, mas com os dias, com o tempo, eles começaram a mistificar-se novamente, dizendo que era muito fácil, entendendo? E daí a presença de Deus saiu daquele lugar. O que acontece, meus irmãos? O que prego nessa noite é: povoaram, tomaram a força, a ferro e fogo, mudaram. Pode mudar a escritura da terra, o nome da terra, mas quero ver tirar o governo de Deus da terra. Quero ver tirar a autoridade de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Pode perseguir o quanto quiserem, perseguir, não vai conseguir tirar o governo de Deus nesta casa. Quem concorda comigo, levante a mão, faça um barulho de glória a Deus. Tiraram o povo, mas não tiraram o governo de Deus. A nossa cidade é uma cidade onde a idolatria impera, mas nós estamos aqui para dizer que o governo aqui é de Deus, e Deus age como Ele quer, na hora que Ele quiser. Me lembro que há uns anos atrás, quando pastoreei aqui, nós fomos ali ao Camelódromo. A Câmara de Vereadores, ele lá embaixo, eu trouxe de São Paulo uns 30 mil literatura. Preparei o grupo da igreja e disse: nós vamos evangelizar no dia 7 e 8. Nós vamos pegar o folheto e vai dizer, nós só vamos dizer assim: Jesus te ama. Alguém vai dizer: Maria também te ama. Você fica calado. Fulano também, você não responde, não. Você só vai dizer assim: Jesus te ama, e já sai do problema. Entrega a literatura e vai-se embora. E nós entregamos de manhã até de noite. Quando tem a gente, nós falamos: Jesus te ama, fulano também te ama, Jesus te ama. E fomos, fizemos. Aí quando deu de tardezinha, a gente lanchando por ali embaixo, a avenida, irmãos, os papelzinhos voando emboladinho. Mas nós fizemos a nossa parte. Quem sabe uma literatura dá conhecimento a alguém, como Marcos Nascimento, que ouviu a palavra através de um folheto,
entrou no avião, pregou a literatura, olhou e Deus falou no coração dele e ele se rendeu aos pés de Jesus. Nós precisamos prosseguir, nós não podemos parar. Nós precisamos pegar em tempo e fora de tempo. Nós precisamos anunciar. Nós precisamos tocar a trombeta e falar: Ele vem buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. Alguém precisa tomar conhecimento. Alguém precisa ter a ciência. Os céus é para todos. Confessarem com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Que crerem em seu coração. Mas nós outros, como igreja, precisamos prosseguir. Bem verdade que já vimos muitas pessoas retrocederem, muitas pessoas voltarem, desistirem. Dos que voltam, nós não somos dos que recuam. Nós conhecemos quem nos chamou. Pode haver naufrágio em nossa jornada, prisões, açoites, mas nós aprendemos com Paulo. Ele disse que ele era o menor, até indigno de ser apóstolo. Mas, olhando-nos para o seu ensinamento, nós precisamos avançar. Avançar. Sairmos do raso. Dia desse estava conversando sobre o irmão e ele me fez umas duas perguntas e eu pude responder para ele. E ele se interessou. Eu disse para o irmão: quer conhecer mais? Quer? Tem um curso bíblico que ensina. Eu disse: eu paguei para aprender. Paguei. Você também precisa fazer. Você também precisa pagar. Você também precisa investir. Você também precisa. Ah, pastor, tem que dar de graça. A verdade é nós dando aqui de graça. Mas nós precisamos ter respostas àquele que nos perguntar a respeito da fé, a respeito de Cristo. Nos abençoe. Obrigado, Jorge. Prosseguindo para finalizar, pastora Amélia, antes de cansar os nossos irmãos. Deus poderoso. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Deus não permite negociar. Se amar o Senhor, tem que ser o Senhor. Não dá para dividir. Não dá para negociar. Alguém diz: eu quero ir para o céu, eu quero ter a salvação. E alguém fala: está ali Jesus, mestre, o que eu hei de fazer para dar a vida eterna? Pode até haver o desejo, mas às vezes o indivíduo não quer fazer o sacrifício. O céu é real, a salvação é real, o inferno é real, a tormenta é real, e o cálice da ira de Deus está se enchendo para um dia derramar sobre a terra. Aqueles que mentirem, aqueles que o negarem, aqueles que adulterarem, a Bíblia diz que Deus aumentará os seus flagelos, furúnculos de dentro para fora, dores horríveis estão reservados àqueles que negarem Jesus, àqueles que recuarem, àqueles que decidirem voltar da jornada da fé. Mas a nós outros que aqui estamos perseverando na doutrina, no ensinamento, no poder da palavra de Jesus, alcançaremos a promessa da vida eterna. Teremos um lugar lá, por bondade e graça de Deus. Prosseguindo no texto e no seu contexto, não tenha
diante de mim. Êxodo 23, 24. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Viver em aliança não é uma religião, é uma atividade inteligente. Vou prosseguir. Conheça a Deus não apenas o território. Quer comigo? Conheça a Deus, não apenas o território. Se você conhece a Deus, aqui, não importa aonde você vai estar, permanecerá fiel ao Senhor, independente da pastora estar perto ou não, porque você tem conhecimento de Deus, sabe que o Senhor está do seu lado, te vendo, te contemplando. Mas se alguém conhecer somente as paredes, somente o território, o rei da Síria conheceu somente o que é terreno. E se nós esperarmos em Deus tão somente nessa vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Aqui é passageiro, transitório. E aqui pode até cair alguma coisa da casa, Paulo diz. Mas nós temos para com Deus um edifício, uma casa que não sofre, não pode ser abalada, ninguém consegue movê-la. Presta atenção no que estamos a dizer, pois partimos para a conclusão. Conheça a Deus não somente o território, não somente a terra, não somente o local. Ele disser aqui vai ser bom demais, só terra, mas não conhecer o Deus da terra, não conhecer o Deus. E o que pregamos nessa noite é uma palavra para nós conhecer e prosseguir em conhecer. Foi o erro desse povo e eles pagaram, e muitos pagaram com a vida, porque a ausência do conhecimento gera morte. A ausência do conhecimento gera morte. Isso segue-se em todo segmento, secular, ministerial, espiritual. A ausência do conhecimento, ela traz morte, ela traz misérias, derrotas. Eu pensei, não. Oxalá o Senhor contemple quem não tem conhecimento com bondade e possamos dizer como Jó: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos. Quem vê o Senhor nessa casa pelos olhos da fé, vou seguir. Conheça o Senhor, aplique-se a conhecer o Senhor. A vida eterna está que te conheçam. Ponto. Em Cristo o caminho é revelado, a verdade liberta, a vida é concedida. Partindo para o resumo, conhecer a Deus é independente da idade. Se tem juízo, o menino pegou o celular do menininho assim: meu filho, deixa eu dar uma olhada aqui, o dedinho ligeiro. E a mãe dizendo aqui: meu filho, da criança o que? Eu falei: deixa eu ver aqui. Aí tinha jogo A, B, C, D, aplicativo, tudo com a gente. Eu falei: irmã, eu quero uma Bíblia nesse celular, mostra aí. Não tinha nada. Jogos, todo tipo de aplicativo, menos a Bíblia Sagrada. E nós pecamos, erramos. Porque às vezes a gente olha de lado, quando devemos instruir, ensinar. Quem assim o faz, não tem muitos amigos, mas que me importa ser amigo do mundo e ser inimigo de Deus? Não. Nós escolhemos Jesus, nós escolhemos o Calvário, nós escolhemos o Calvário. Nicodemos, sábio, de bom e grande
pleno conhecimento a respeito da lei. Esperavam um Cristo totalmente diferente do que os olhos viram. Só que algo tocou o coração dele. E sabemos que naquele tempo a sinagoga era um império. Comprava, vendia, negociava, tudo era ali. Se você confessasse Jesus estivesse, você era expulso. Por isso o pai do moço ao qual foi consultado, esse menino era assim, não é? O que aconteceu com ele? O pai disse, pergunta para ele tem idade, ó. O pai disse, eu quero sair do problema. Pergunta para ele. Nicodemos sentiu a sede de Deus. Olhou para a sua posição, seu carro, porque alguém mede assim. Muitas pessoas não entram na igreja porque tem vergonha e pode pagar com a vida cara, porque prefere ostentar e manter o seu ego. E Nicodemos, quem disse que ele era doutor foi Jesus. Nicodemos escolheu o horário e diz, eu vou ver ele. Se for tudo que me disser a ser, eu vou me declarar para ele. E se não for, ninguém vai ficar sabendo. Eu vou escolher um horário, por isso que a Bíblia diz que ele foi em secreto. Ele diz, não vou me expor. Não vou me expor. Como está a igreja de hoje? Nós estamos nos expondo por Cristo, pelo Evangelho, ou nós estamos confortáveis? Jesus morre fisicamente, certo? Espírito Santo, e a palavra era: semieis minhas testemunhas e os confins da terra. Mas os discípulos começaram a dizer que coisa boa é secreto, o que desce. É gostoso cantar, falar. E todo mundo se aquecendo e feliz. E o Eterno olha lá de cima e diz: não, eu preciso dos missionários. O Senhor sopra um negócio lá em Nero, e fogo começa. Prof. Roma, Coliseu. E os irmãos começam a ser espalhados e começam a pregar o Evangelho por todo o continente. Porque o nosso descanso não é aqui nessa terra. Conhecer e prosseguir. Em conhecer. Finaliza agora. E podemos indagar o Senhor a respeito da salvação. Jesus lhe responde: sacia a sua vida, sacia, mata a sede das suas perguntas. Diz para ele nascer de novo. Ele não entende. O Senhor diz: vai nascer de novo da água, do Espírito. Ele fica feliz, passa a ser um servo do Senhor, passa a receber a salvação, a proposta da fé. Fica feliz com o Senhor Jesus. Quem é feliz por ser crente diz amém. Amém. Daniel 2:21 diz: ele remove reis e estabelece reis. Mas tem alguém que pensa que não, que tem um domínio, que tem um governo, mas quem faz é Deus, quem coloca é Deus, é Ele quem muda o tempo e as estações. Quem recebe aí a palavra diz glória a Deus. Finalizo dizendo: o que está sobre nós é pregoar, anunciar a palavra, ensinar as nações, ensinar. Foi o que Jesus nos incumbiu, na certeza que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu digo o que Jesus disse aos discípulos: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado.
Estes sinais, quem crê, levante a sua mão para receber. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão bem forte, eles ficarão. Você tem o poder de curar mais alguém. Mateus 28, 18, é me dar todo o poder nos céus e na terra. Não há reserva, não há limite, você pode mergulhar. Conheça, prossiga e traz mais alguém para conhecer a Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Pastora Amélia, minha gratidão. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória.